é imensa. Nunca houve na história do futebol do Rio de Janeiro uma diferença tão grande de um time para os outros. O Flamengo entrou hoje em campo com uma equipe B, com o Michael, com o Vitinho, que são reservas da equipe principal, com o Pedro, que é um reserva que poderia ser titular, mas que saiu logo no início. E o restante é novidades. O Bruno Viana, que está começando muito bem, e aqueles jogadores que sempre estão ali no elenco, como o René, que é fixo na lateral esquerda, o João Gomes, que vem se demonstrando ser realmente uma ótima opção para o meio-campo, o Hugo Moura está ganhando bastante espaço no meio-campo, Mateuzinho do lado direito, o Rodrigo Muniz, que você citou, que em 5 jogos tem 5 gols e é o artilheiro do campeonato. E o Michael, que merece um elogio, porque hoje ele fez a melhor partida dele neste campeonato carioca. Muito esforçado, correndo como sempre, mas participando de bons lances e de boas jogadas. A diferença é absurda, Paulo Andrade. Não há competição neste momento no futebol do Rio de Janeiro. Com este time que entrou em campo hoje, o Flamengo tem totais condições de ser o campeão carioca. Concorda, Vitor Birner? Bem-vindo, boa noite. Tudo bem, Paulo? Boa noite a você, boa noite ao João Guilherme, ao Paulo Andrade, ao rei das férias, Jean Oddi, aos fãs e às fãs do esporte. Né? Um dia a gente vai ter férias como o Jean Oddi tem. Eu concordo. E isso era uma coisa previsível desde o momento em que se estabeleceu o sistema de pontos corridos. Eu fui a favor e continuo, tá? Para ser bem claro, porque o estado do Rio de Janeiro, como a maior parte dos estados, não comporta 4 times gigantes. E a grandeza que antigamente era feita nos estaduais, ela passa a ser definida por torneios nacionais. E aí, o que pesa muito no mundo de hoje é mercado, tamanho de torcida. Junta-se a isso o fato do Flamengo ter, nesse período longo em que ele demorou para ter essa hegemonia, poderia ter adquirido antes, uma administração boa financeira e outra que depois aproveitou, montou um grande time e tem conseguido lidar bem com as finanças do clube. Enquanto isso, o Botafogo foi afundando em administrações horrorosas, não tem o mercado que tem o Flamengo, não vai ter o faturamento que tem o Flamengo e chegamos à seguinte condição hoje. Talvez seja mais fácil, o Flamengo ser campeão da Libertadores do que o Botafogo ser campeão da segunda divisão. Ou é, com certeza, mais fácil o Flamengo ser, ou menos difícil, campeão brasileiro da Série A que o Botafogo da Série B. É o sinal do futebol atual e o Botafogo só vai poder melhorar isso quando ele tiver uma gestão à altura de um time que pretende ser grande, mas nunca mais vai conseguir ter, por longos períodos, times capazes de competirem com o Flamengo, a não ser que o Flamengo volte a errar muito na sua administração. Nós até fora do ar comentávamos, né, o que tinha sido o jogo, tal, antes do início do programa, pouco antes do início do programa, e o Paulo Calçado chegou a dizer, o tema do jogo de hoje, se fôssemos olhar mesmo para o que interessa, né, para o que é importante, relevante, preocupante nesse caso, é o Botafogo. É ou não é, Paulo Calçado? Boa noite. Olá, boa noite, Paulo Andrade, Vitor Birner, João Guilherme e Jean Oddi, né? Até esqueci, faz tanto tempo. Toda vez a mesma história. Não, é que ele faz muita falta. É o seguinte, né? O Botafogo é um lado importante da história, porque o Flamengo, a gente tá aqui, os meninos, os reservas, o Michael finalmente está jogando bem, pelo menos melhorando um pouquinho a condição do jogo dele, talvez um pouco mais adaptado a um time que joga no campo do adversário e não apenas correndo no campo do adversário. Então, Hugo Moura, que baita golaço. Então, os meninos, Neneca está desenvolvendo, tudo isso, poxa. E o Rogério Ceni lá assistindo, logo vem, né, a turma mais barra pesada, e o Flamengo tem aí, não 2 times, mas ele tem um time e um banco. Aí você vai para o Botafogo. Esse é o lado mais confortável do Flamengo. Campeão brasileiro, estável. O Flamengo desfruta de uma coisa, de algo que o futebol brasileiro não tem. O Palmeiras talvez consiga isso. O Grêmio oscila mais, mas conseguiu nos últimos tempos, que é ter um elenco e conseguir avançar com este elenco de uma temporada para outra. Não é uma temporada de
temporada após temporada de reconstrução. É mais ou menos assim que as coisas funcionam aqui. No caso do Botafogo, é uma reconstrução difícil de definir, porque ele estava na primeira divisão, agora ele vai para a segunda. E lá ele vai encontrar o Vasco, ele vai encontrar o Cruzeiro, e os 3 que são da primeira, naturais da primeira divisão, vão encontrar equipes muito acostumadas a disputar naquele ambiente, naquele tipo de gramado, sem dinheiro, montar equipes. Então, eles vão enfrentar especialistas em segundona, só que eles não têm mais o dinheiro da primeira, eles têm o dinheiro da segunda. Então, quem está lá sabe lidar melhor do que eles. Então, é o Botafogo, então, para mim é o aspecto principal. Por exemplo, antes desse gol, eu já estava olhando e falando, engraçado, o Botafogo vai afundando na área, passou um lance, passou o segundo, passou o terceiro, no quarto que ficou um espaço gigante, veio o gol de fora da área. Quer dizer, é um time que tem tanto trabalho, porque é o seguinte, o time está perdendo o jogo, e ele está só assim, né? Ele não está mordendo para roubar, ele está só esperando o Flamengo errar para ir recuperar a bola. Ele tem que recuperar. E ele foi entrando na área, até que tem 10 minutos para bater de fora da área. Então, assim, o Botafogo vai dar trabalho para arrumar. Eu sei que é difícil. E aí a crítica não é agora. A crítica é a um passado recente que destruiu o Botafogo. Estão tentando agora, não é assim, pegar e apontar o dedo para quem está lá agora. Esses estão tentando reconstruir. É uma história mais longa e que me preocupa muito. E pode pôr o Vasco e o Cruzeiro nessa história aí. João, você citou especificamente alguns jogadores que foram destaque. É impressionante, né, como jogou bem o Bruno Viana e talvez ali pinte uma oportunidade para um jovem numa posição em que o Flamengo se mostrou carente em alguns momentos, com alguns dos seus jogadores mais importantes machucados, e eu estou falando da zaga. Outros jogadores também citados entre os jovens por você foram bem, né, os 2 volantes, digamos assim, o João Gomes, o Hugo Moura e tudo mais, são os garotos em busca de espaço, como até aconteceu no início da temporada passada. Hoje, 6 jogadores formados nas categorias de base do Flamengo foram titulares contra o Botafogo. A pergunta é, será que nesta temporada 2021 pode pintar um pouco mais de espaço para esses jovens, pelo menos, disputarem posição com os medalhões do time principal? Olha, voltando a um assunto muito comentado recentemente, né, a não ida do Rafinha para o Flamengo. Respondendo a sua pergunta, Paulo, eu acho que o Mateuzinho, ele vai mostrando que ele está ficando no ponto, preparado para disputar uma posição com o Isla, que é um lateral muito mais experiente, com muito mais rodagem, seleção chilena, futebol europeu, é um jogador muito experiente. Mas o Mateuzinho, ele tem muitos recursos, é um lateral de muita força ofensiva, que cruza muito bem, que tem uma boa visão de jogo. Então eu acredito que desses todos, o Mateuzinho é o que tem aí, além do Hugo, claro, que está já há algum tempo no gol devido à ausência do Diego Alves, mas o Mateuzinho é um jogador que pode ter espaço na temporada. O Rodrigo Muniz, ele tem uma concorrência ingrata. Ele tem na posição dele o Gabigol e o Pedro. Então fica difícil, mas ele mostra que o Flamengo hoje tem uma terceira opção, né, de um jogador de área e que sabe fazer gols e que faz muito bem o pivô. O Hugo Moura voltou muito bem do empréstimo dele lá no Curitiba, ganhou rodagem, ganhou experiência e também se torna um jogador que passa a ser melhor observado pelo Rogério, vira efetivamente uma opção, principalmente na ausência do Thiago Maia, que só deve voltar no meio do ano. Então o Flamengo realmente tem boas possibilidades em casa, mas o Mateuzinho eu apostaria que é um jogador que pode ganhar a posição aí no decorrer da temporada. Ô João, e acho que assim, o Mateuzinho tem uma questão que você colocou, né, que é, enfim, o fato de que o Flamengo não contratou o Rafinha, o Flamengo tem, portanto, vamos dizer, se tem alguma carência no seu elenco, é a carência para a lateral direita, para a reserva da lateral direita que seja, então o Mateuzinho certamente acho que se destaca por isso. Agora, o Bruno Viana, que ele jogou hoje, e é evidente que o jogo de hoje não é um jogo que exigiu tanto de um zagueiro, né? E o Campeonato Estadual do Rio de Janeiro, até pelo fato de o Flamengo não ter rivais no Rio de Janeiro hoje, não vai exigir dos seus zagueiros.
mas acho que é muito importante também se a gente olhar para o fato de que a zaga do Flamengo foi, em vários momentos da temporada passada, né, apontada como o setor mais frágil do time. Claro, em muitos momentos pela ausência do Rodrigo Caio, mas depois que o Rodrigo Caio voltou, também levou-se um tempo para encontrar o parceiro ideal, e a gente não sabe se na cabeça do Ceni o Arão será esse parceiro ideal. De qualquer forma, surge aí uma outra opção, e ainda que ele não esteja sendo testado como vai ser testado num Campeonato Brasileiro, numa Libertadores, a verdade é que para garotos, para jogadores jovens, eu acho que, ou para jogadores que chegam recentemente, eu acho que ir bem no começo, ainda que contra times mais fracos, contra ataques menos poderosos, ajuda demais. Ajuda demais para ele, para a própria confiança, e ajuda demais também na confiança da própria torcida. Porque hoje, se a gente fosse ver ali a reação dos torcedores do Flamengo durante o jogo, a gente via muita empolgação com o futebol do Bruno Viana, pelo posicionamento, pelas antecipações e, sobretudo, pela qualidade na saída do passe. Então, é um nome também para a gente ficar ligado aí e que pode ser útil, ainda que não seja um titular para início de temporada, quando a coisa valer de verdade. Eu concordo plenamente com você, Jean, e ele tem uma outra vantagem. Ele, além de ser novo, ele tem 26 anos, ele tem uma experiência europeia interessante. Ele surgiu no Cruzeiro, aí ele foi jogar no Olympiacos da Grécia, aí ficou 4 anos em Portugal, no Sporting de Braga. Inclusive o Abel Ferreira, técnico do Palmeiras, o conhece muito bem. Na passagem do Abel Ferreira pelo Braga, o Bruno Viana foi titular a temporada inteira. Foi o melhor momento dele na equipe portuguesa. Então ele mostra que está voltando para o Brasil, né, ainda jovem, mas com uma larga experiência europeia, tática, de bom posicionamento. E você tem razão, ele pode até brigar por uma posição de titular no time do Flamengo também. Eu acho mais importante que o Flamengo está sabendo usar o estadual. É um campeonato pequeno para um clube gigante. O Flamengo tem que desenvolver seus jogadores, testar atletas. A minha dúvida é se o Rogério, que mostrou predileção por jogadores com mais rodagem, vai aproveitar caso algum jogador peça passagem dentro de campo pelo nível do futebol apresentado. Quando a gente vê a briga Mateuzinho e Isla, é óbvio que é muito cedo para você definir. O Isla pode jogar melhor do que jogou na temporada anterior. Quem conhece o futebol do Isla sabe disso, a não ser que ele tenha entrado num declínio físico e técnico e que a gente não pode afirmar que aconteceu até agora. Chegou a jogar mais, né, Birner? Na própria temporada, a primeira parte não foi mal o Isla no começo, depois é que ele caiu de produção. Eu acho que no apoio ele foi até bem, eu acho que ficou devendo um pouquinho na marcação.